Toda casa começa com desenho, mas nem todo projeto começa do jeito certo. Antes de existir layout, planta baixa ou metragem, existe uma sequência de decisões e análises. Eu sou o arquiteto Lucas Fonseca, especialista em projetos residenciais interiores de alto padrão, e hoje eu quero te mostrar como eu penso um projeto residencial antes de desenhar qualquer linha. Porque muita gente acredita que o projeto começa no desenho. E na prática, o desenho é uma consequência de decisões que vêm muito antes. E por que eu digo isso? Por que o desenho não é o primeiro passo? Porque quando você começa desenhando, você está tentando organizar algo que ainda não foi compreendido. O desenho ele resolve forma, mas antes da forma existe uso, contexto e hierarquia. Para ficar claro o raciocínio, esse vídeo está dividido em 4 partes. Primeiro, como eu leio o terreno e o entorno. Depois, como eu transformo o programa da casa em rotina. Em seguida, como eu defino o protagonismo dos ambientes, dos espaços. E só no final é que o layout aparece. Então vamos lá, eu tenho aqui algumas anotações e a gente vai seguindo nessa nossa conversa. A primeira coisa que eu faço é entender o terreno e o entorno. Isso é muito importante não só em termos técnicos, mas em termos de experiência. Como o sol percorre esse terreno ao longo do dia, onde o sol é mais agressivo, onde ele é mais generoso, por questões de piscina. O que existe ao redor desse terreno, vizinhos próximos, muros altos, vistas onde eu posso aproveitar com a arquitetura, desníveis do terreno e a melhor forma de aproveitar cada um desses desníveis. Se a rua é silenciosa, movimentada, como as pessoas chegam e acessam esse terreno. Tudo isso influencia decisões que depois vão aparecer no layout, mas não nascem exatamente no layout, na planta baixa, né? 2 casas com a mesma metragem podem ser completamente diferentes, simplesmente porque o terreno pede coisas diferentes. Segundo ponto, rotina. Depois do terreno, eu penso no programa da casa, mas não como uma lista de ambientes. Existe o programa de necessidades, que é a lista dos ambientes que a família deseja ter na casa, e geralmente isso já chega pronto para a gente no escritório. Então eu tento entender como essa casa funciona no dia a dia. Quem acorda primeiro, quem chega mais tarde, onde a casa precisa estar mais ativa e onde ela precisa oferecer silêncio, que é realmente entender a rotina da família. Outro ponto importante é entender o protagonismo dos espaços. Em outras palavras, é entender a hierarquia dos espaços, o papel de cada ambiente dentro da casa. Toda casa, e você pode perceber na sua, tem ambientes que se mostram mais e ambientes que precisam ser mais discretos. Existem espaços de chegada, espaços de permanência e espaços de descanso. Cada um deles pede uma atenção diferente. Então, por exemplo, um espaço de permanência, como uma sala de estar, precisa aceitar movimento, conversa, pessoas circulando, precisa ter uma relação confortável com áreas externas, como iluminação natural, e também com os espaços, com os acessos principais da casa. Já um espaço de descanso não pode funcionar do mesmo jeito. Um quarto, por exemplo, não pode ser atravessado por uma circulação, um corredor, e também não pode receber ruído desnecessário. Quando esses papéis estão bem definidos, as decisões de projeto ficam mais claras e o projeto realmente ganha coerência. E é só depois de entender o terreno, o programa da casa e o papel de cada espaço que o layout, ou seja, a planta baixa, começa a fazer sentido. Nesse ponto, a planta baixa ela deixa de ser um exercício de tentativa, porque você já sabe onde a casa precisa se abrir, onde ela precisa se fechar, quais ambientes não podem competir entre si. Então o layout ele vira uma organização lógica disso tudo. Pensar antes facilita o desenho porque elimina decisões desnecessárias na hora de projetar. O desenho ele passa a responder a algo que já foi definido. E se você já entrou numa casa e sentiu que tudo fazia sentido, o jeito que os carros estacionam, como você entra,
como os ambientes se organizam, dificilmente isso foi sorte. Normalmente é o resultado de um processo onde as decisões foram tomadas na ordem certa. Esse é o tipo de raciocínio que orienta o meu trabalho. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a minha forma de pensar projetos residenciais, na descrição do vídeo você encontra links para conhecer mais sobre o meu trabalho e também se inscrever na minha newsletter. Por lá, eu compartilho conteúdos exclusivos e atualizações do meu trabalho.